Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, como nós falamos, prometemos, estamos aqui nesta tarde para falarmos um pouco sobre o que aprendemos com a nossa mãe, sobre as reflexões, nós já mulheres adultas, com as nossas histórias de vida, o que podemos e o que aprendemos durante esse tempo todo, qual o legado que a nossa mãe nos deixou para compartilhar para a sua vida, não apenas para pensar como superar a dor, o luto, nós vamos falar disso também, mas o que nós como indivíduos estamos deixando de legado para os nossos filhos, para a nossa família. Então sejam todos muito bem-vindos, minhas irmãs vão falar, eu vou apresentá-las. Não adianta que eu não vou falar quem é mais nova, quem é mais velha, porque vocês já acham que eu sou a mais velha mesmo, então vamos deixar assim. Quero também que vocês deem para nós um feedback do áudio, se está tudo ok aí quando cada uma falar, ok? Bem, começar pela minha esquerda, a Regina. A Regina, não vou falar se é mais velha ou mais nova, porque eu já prometi que eu não vou falar isso. A Regina é a minha irmã, claro, está aqui para falar um pouquinho sobre como ela, qual é o olhar dela, o que ela aprendeu com toda a vivência com a nossa mãe. A Rosângela, de quem eu tenho publicado os poemas que ela tão bem escreve, é a poetisa da família, é quem de fato prega, ministra, assim. Eu só cantava, era a Rosângela quem pregava, e aí então agora eu também ministro, mas ela sempre foi a grande ministradora da família, né? A Regina também ministra, a Regiane, que é a nossa outra irmã, daqui a pouquinho também estará aqui conosco, e também o David, que é o único menino da família também, daqui a pouco vai entrar na live para falar sobre as suas impressões e sobre o que ele tem colocado em prática, sobre o que ele aprendeu na nossa casa com a nossa mãe. Claro que nessa tarde nós vamos falar mais da nossa mãe, porque este é o objetivo da nossa conversa. Bem, quando eu publiquei sobre o que nós estaríamos conversando essa tarde, que estaríamos celebrando a vida da nossa mãe, porque se ela estivesse viva, ela completaria nesta semana, ela teria completado no dia 8 de setembro 63 anos, mas já são 15 anos que ela faleceu. Quem me acompanha sabe que eu já contei algumas histórias sobre ela, mas não é uma tarde de tristeza, é uma tarde de lembrança, é uma tarde de celebração, porque, como mesmo a Bíblia diz, bem-aventurados os que dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. E nós precisamos de fato olhar para a Bíblia e encontrar nela base para as nossas experiências, para a nossa vida. Então, quando eu penso que as obras da minha mãe não se foram com ela, ainda estão aqui conosco, isso é muito verdade para as nossas vidas. E já falando um pouco, eu só estou fazendo a introdução, minhas irmãs vão falar, eu prometo que eu darei a elas a chance. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu pedi para Deus um verso, uma música, um consolo específico, pontual, para quando eu estivesse muito triste, eu pudesse lembrar dessas palavras. E Deus colocou no meu coração uma música que é baseada num verso. E o verso é Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz: trarei à memória, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que é aquela música, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí eu pedi para Deus mesmo que nos momentos de tristeza, de dor, que eu pudesse sempre ter em minha lembrança aquilo que trouxesse esperança. E é incrível como Deus é fiel, né? Ele faz a gente lembrar. E nessa semana não foi diferente. Lógico, pensa, aniversário, essas datas muito marcantes, elas trazem para o nosso coração mais tristeza, mais dor. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o luto mesmo, né? Muita gente perguntou, doutora, como que a gente vive com essa perda? Algum momento a dor passa
E eu quero que vocês também deem essa impressão de vocês, né? E aí, nesses momentos, a gente tem que lembrar o que traz esperança. E eu pedi para Deus, na madrugada do aniversário dele, alguma coisa que pudesse trazer esperança, que não fosse só uma tristeza, mas que tivesse algo de muito positivo. Porque não pode ter ficado só a tristeza disso tudo, né? E aí, ele colocou no meu coração de fazermos essa live. Uma live que eu convidaria os meus irmãos para participarem. E isso daqui, ó, minhas irmãs juntas, o meu irmão vai entrar na live, a outra irmã. E não estranhe, a gente fala meu irmão mesmo em casa. A gente sempre falou assim, né? Meu irmão, minha mãe. E pra gente isso é super, super tranquilo. É um milagre mesmo nós estarmos reunidas assim, principalmente vencendo a timidez, mas sabendo que tem um propósito muito maior. Então, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A esperança é o que move o nosso coração como ser humano, mas principalmente como cristão. Nós temos os nossos momentos de tristeza, aquilo que de fato não precisaria ter acontecido, não estávamos preparados para a perda, mas nós temos um Deus que nos faz enxergar além da dor. Então, eu vou começar perguntando para Regina. Quando a gente fala da nossa mãe, e às vezes quando eu estou ali ministrando e falando sobre ela, eu nunca tenho a intenção de que as pessoas achem que ela foi uma mulher perfeita, uma mulher santa, que a gente está tentando meio que beatificar, né? Santificá-la, colocá-la num lugar muito superior às pessoas, a nós, né? Como a gente brinca, né? Aos réis mortais. Não é essa a impressão que eu tenho. Eu acho que também não é a sua impressão, não é a impressão da Rosângela. Mas o que te faz pensar nela e falar assim, ela foi uma mulher além do tempo, ela foi uma mulher além do que, da média mesmo, ela foi acima da média, na percepção da vida, nas suas atitudes. O que você traz assim de lembrança que te marca muito? É assim, muitas coisas assim me deixa até com a voz embargada de falar, porque a minha mãe, sendo uma mulher muito simples, sendo uma mulher muito uma pessoa singela, no sentido assim de que era uma pessoa comum, uma pessoa como todas as outras, né? Uma pessoa comum, mas mesmo diante de uma perspectiva que ela poderia ser comum como todas as outras, ela acabou saindo acima da média, né? No sentido de que ela foi além do tempo em que ela vivia mesmo, de fato. Eu percebo que coisas hoje que eu escuto de neurocientistas, coisas que eu escuto de psicólogos, de pastores renomados, eu vejo que a minha mãe estava ali, atual, né? Coisas que, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, eu falo de 40 anos, que eu já passei dos 40, mas assim, coisas de há 40 anos atrás, a minha mãe já tinha uma visão que hoje a gente vê os psicólogos aconselhando as mães, os pais a agirem com os filhos, e ela, naquele tempo, ela já atuava. Então você vê que é uma sabedoria divina mesmo, né? E na simplicidade, há sabedoria. Quando a pessoa é modesta ali na sua forma de ser, quando a pessoa é humilde, aceita a orientação divina na criação dos filhos. E Deus, ele faz uma parceria com aquelas mães que são simples de coração, mas que ao mesmo tempo se coloca, né, aos pés de Cristo para serem capacitadas. E a minha mãe, ela foi, de fato, hoje assim, lembrando de tudo que ela nos passou, tudo que ela nos ensinou, uma vida difícil que ela teve, se a gente for analisar friamente, foi uma vida bastante sofrida, né? Uma vida assim de trabalhar fora, de cuidar dos filhos ao mesmo tempo, e não era 1, 2 filhos, eram 5 filhos. E fora os agregados, né? A nossa casa sempre foi cheia de gente, sempre era um que estava precisando fazer um tratamento médico e ficava em casa uma temporada para se tratar. E a minha mãe acolhia todos com aquele carinho, um coração gigante que conseguia acomodar a todos.
E ela tratava todos de forma tão carinhosa que as pessoas se sentiam à vontade em casa, né? Sim. As pessoas se sentiam acolhidas. E eu estive conversando esses dias com um amigo, meu cunhado, e ele disse assim, nossa, eu lembro da Beth com tanto carinho, porque ela tinha um coração gigante que acolhia a todos. Eu me sentia tão em casa quando eu estava na casa de vocês, mas ela criava essa atmosfera, né, de acolhimento, de generosidade, assim, e o legado que ela nos deixou, não tem como não replicar com as nossas famílias, com os nossos filhos. Não tem como deixar de passar adiante o que ela nos ensinou. E são coisas simples, de uma forma simples. Às vezes nós, como os pais, a gente acha que a gente tem que deixar, marcar a vida dos nossos filhos com algo grandioso. Às vezes a gente quer ser super-heróis para os nossos filhos, colocar capa de super-herói, fazer coisas grandiosíssimas, e não é isso. A gente marca a vida dos nossos filhos com pequenos atos de amor. São coisas singelas, são coisas pequenas, mas genuínas, regadas de amor, que vai marcando o caráter dos nossos filhos. Eu sinto que nós somos marcadas com pequenas atitudes, né? Pequenos atos de amor vindos da nossa mãe. E mais pra frente eu vou comentar algumas coisas assim que eu lembro, coisas de infância, de muito pequenina mesmo, que me marcaram. E assim, e hoje, se a gente pensar bem, não foram coisas grandiosas, mas foram pequenas coisinhas que foi construindo o caráter, foi construindo o que nós somos hoje, né? Sua impressão? Escutando a minha irmã, e não vou falar se era mais velha ou não, porque já foi um combinado, mas assim, escutando, eu hoje entendo muito essa questão que nós aprendemos e que nós fomos validados emocionalmente. Sim. Não existia uma dor nossa, não sei se vocês concordam nisso, né? Mas não existia nenhuma dor ou nenhuma emoção, nenhum sentimento nosso, quando nós chegávamos para contar para ela o que estava passando, que ela menosprezava ou dizia, isso é besteira. Então, assim, emocionalmente, nós tivemos apoio. Então, se a gente pode chorar, se a gente pode ficar triste, a gente pode se alegrar, nós temos, né, tivemos isso na infância, a validação emocional. E é algo tão simples, que é escutar. Então, acho que a gente escutar o outro, a mãe escutar o filho nas suas angústias, na adolescência, imagina, 4 meninas na puberdade, não é fácil não, né? Pensando de tantas questões que passamos, né, que se passa, mas nós tivemos essa validação emocional que para mim é muito importante. E eu acho que a Rosângela fala mais disso porque sempre foi a que mais falou dentro de casa. Então eu lembro muito na infância, na adolescência, a minha mãe às vezes na pia ali fazendo comida e a Rosângela atrás falando. Minha mãe até ria, falava assim, filha, eu acho que você vai ter uma filha que vai falar muito, porque você fala muito. E era muito interessante, porque às vezes, eu nunca falei isso pra ela, mas eu acho que ela tem maturidade hoje pra escutar isso. Já sou adulta. Mas eu ficava assim, como a minha mãe consegue escutar a Rosângela falando tanto? A minha mãe andava pela casa e a Rosângela atrás dela falando. E eu não lembro da minha mãe assim, tá bom filha, tá bom, você já falou demais, tá bom, eu já entendi. Ela não tinha essa pressa nem essa irritação com as nossas demandas, né? Mas pensando que a vida dela era corrida, então era para ter pressa, vamos filha, já terminou o assunto, vamos embora, né? Mas então para mim essa percepção de ouvir, né? Vocês são, nós somos da mesma idade, talvez vocês tenham essa ideia melhor, né? Do que nós vivemos. Era para ela se irritar, sim. Acho que era para ela falar assim, olha, chega, né? Mas acho que o ouvir é tão importante. Então, acho que isso me marcou. E eu acho que tinha algo que era muito importante para ela. Por isso que eu digo que nós temos que ter muito claro para nós mesmos o porquê temos filho, o porquê casamos, o porquê da vida. Porque eu lembro muito que a minha mãe falava isso. Eu sempre pedi tanto para Deus uma família e Ele me deu. Então, ela havia pedido, Deus havia concedido e ela cuidaria da melhor maneira possível. Eu lembro que uma vez eu perguntei para vocês algo que para mim era muito claro, mas eu falei assim, vai que era só a minha percepção, né? Eu não tenho a recordação, e eu sei que eu já falei isso em algum lugar que está no YouTube, a minha percepção
eu não tenho a recordação dela gritando com a gente dentro de casa. Eu não tenho essa lembrança do grito dela, da impaciência. E ela era uma mulher que sentia dores de cabeça fortíssimas, 24 horas por dia, né? Hipertensa, com uma dor de cabeça que não passava. Ela vivia mesmo à base de medicação para aliviar um pouco as dores, mas eu não tenho essa percepção. Qual a percepção de vocês? De fato, eu não me lembro da minha mãe assim estressada, gritando. Tanto é que eu creio que tem muitos amigos aí nos assistindo que foram amigos da minha mãe também, né? E podem, então, confirmando nesse momento. A minha mãe não era uma pessoa estressada, a minha mãe era sempre mansa, calma, né? Ela tinha uma paciência no falar, no ouvir. Tanto é que muitas pessoas procuravam minha mãe para se aconselhar, para desabafar. Ela era uma excelente ouvinte, né? E tanto que a minha mãe não gritava assim em casa, brigando com o menino, coisa desse tipo, que nós temos esse costume, né? E nenhuma de nós irmãos, nós temos esse hábito de gritar com o menino, de ser aquele lar barulhento, porque tem uns lares que são barulhentos, né? Todo mundo fala alto, um chama o outro de longe, grita. Em casa nunca teve disso e a gente carregou isso para o nosso lar também, né? Sim. É interessante porque, assim, nós sempre tivemos essa percepção, né? Por ela não gritar. E eu achava que ela realmente era muito calma, muito tranquila. E quando ela faleceu, eu estava mexendo nos livros dela, e tem um livro que parece um diário. É um livro sobre conselhos para a família, né? Lar cristão. E ali tem vários textos e ela sempre escrevia embaixo, como se fosse um diário. Tem uma parte, só para vocês entenderem isso, que tem uma oração dela. Ela fala: Senhor, me ajude a ser calma, né? Me dê sabedoria, me dê paciência, porque eu não sei como agir. Então, assim, eu tinha a impressão que ela era super calma. Que era só da natureza, que era né? Que era da natureza dela. Mas ao ler os livros, principalmente que ela deixava como registrado, como se fosse um diário, ela pede muito, mas muito. Ela fala assim: eu não sei como lidar com os meus filhos. Eu não sei como agir com cada um deles. E ela pede oração pelos filhos, nome por nome, e ela fala características. E o que eu achei interessante é que ela citou características nossas, né? Onde ela precisava melhorar conosco. Então, assim, é uma percepção nossa que Deus a honrou nisso. Naquilo que ela pediu, Deus cumpriu na vida. E é isso que eu acho que fica para mim também hoje, é que eu posso também confiar nesse Deus que ela tanto mostrou pra gente, e o que ela pediu, Deus a concedeu, que né? A gente não nasce pronto sabendo, né? É um processo, e assim, se a gente pega essa parceria de Deus no educar dos filhos, no lidar com o nosso esposo, né? No atuar como amigos, como amigas, nos nossos relacionamentos, Deus, ele capacita, ele dá sabedoria, né? Tanto é que na Bíblia ele mesmo fala: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a mim, que eu dou em abundância. Então, assim, não é algo, uma utopia, algo que a gente fala e que é inatingível. Não, é alcance de todos. Somos falhos, precisamos, né, dessa sabedoria todos do os alto, dias, né? Sim. Miserável homem que sou, Exatamente. quem me livrará do corpo dessa morte? Exatamente. E nós temos a resposta. Sim. É Jesus quem nos livra de nós mesmos, de quem somos, da nossa impaciência, Natureza, da nossa né? natureza que é má. Sim. Eu vou chamar a minha outra irmã agora, eu vou tentar fazer isso. É a Regiane, nós somos todas novinhas. Deixa eu ver como eu consigo chamá-la aqui. Eu vou procurá-la e vou chamá-la, tá? Cadê? Espera aí, cadê a Regiane? Me manda uma solicitação aqui, porque eu não estou conseguindo te achar na live. Espera aí. Estou tentando achá-la, tá? Deixa eu ver se eu a encontro aqui. Estou tentando achá-la aqui. Enquanto ela não aparece, espera aí. Vou esperar ela me chamar aqui. Enquanto isso, eu vou só desativar um pouquinho os comentários
para ver o que vocês estão falando, enquanto ela me manda aqui uma solicitação, tá? Eu estava caminhando, como eu fechei, né? Deixa eu ver quem aqui havia chamado para participar. Depois, se a gente tiver um tempinho, eu chamo alguém para falar, tá bom? Não estou achando a Regiane. Ela já falou aí? Se ela vai aparecer aqui? Ela está aqui? Está com Damari. Ah, é por isso que eu não estou localizando. Espera aí. Ela está no outro perfil, mas eu vou chamá-la, tá? Espera aí. Espera. Porque eu preciso chamá-la. Qual o perfil que ela está? Damari. Ao vivo é assim mesmo, né? É. Eu não sei qual é o perfil da Mari. Tem uma pergunta que eu mandei pra você, responde a pergunta, por enquanto. Você mandou aqui na live? Mandei pra Regina. Rê, qual é a pergunta que chegou aí? Está perguntando aqui, doutora, queria saber como lidar com o nosso sentimento quando perdemos um filho que ainda está vivo, porém não quer mais ser minha filha. Há anos não fala comigo. Uma pessoa, né? Quer dizer, tem uma filha, que essa filha é como se ela tivesse perdido, né? Que não fala mais com ela. Eu gosto de falar, vocês também, a Rosângela é especialista em adolescentes, em filhos. Eu gosto muito de falar que contra o amor não há argumento. Contra o amor não há argumento. É revisitar quem somos, é o esperar o tempo do outro também, mas o outro precisa saber que em nós há disposição para reconciliação. Eu acho que nesse caso é não enterrar a filha viva, né? Eu falo assim, às vezes o outro não quer, mas assim, o sentimento de mãe, sentimento de pai, a gente não pode enterrar um filho dessa forma. Então é o nosso sentimento que não precisa ser enterrado, né? Eu acho que essa questão do amor mesmo, essa questão do orar, e eu acredito muito na oração. Eu acredito que isso derruba barreiras mesmo, muralhas. Então isso faz com que nós também mudemos. Às vezes é uma questão de mudança também do nosso próprio comportamento, que pode fazer diferença na vida das outras pessoas também. Sim, sim. Estou aqui tentando conectar com a nossa outra irmã. Rê, me manda aí, por favor, uma solicitação para participar, porque aí eu consigo te achar. Porque você não aparece aqui para mim. Aqui tá perguntando, né? Quem parece mais com a dona Beth? Em que sentido? Eu acho que nós três, e fisicamente falando, né? Fisicamente falando, que estão perguntando aqui, né? Eu acho que eu que sou a que mais parece, nem vem. Eu acho que nós três temos bastante Todos nós, dela, né? Nós Eu quatro. acho que nós quatro, a Regiane também parece bastante, né? Mas eu acho que você parece mais ainda assim, com o rosto dela. Espera aí, que eu tô Tentar tentando conectar conectar a aqui. Regiane. Então, eu acho que eu pareço mais os olhos dela. Aqui, ó, daqui pra cima eu sou muito parecida com ela. Há controvérsias, né? Mas eu acho que nós quatro temos um pouquinho dela, sim. Eu acho que todas nós. Então, estamos aqui te aconselhando, Regiane, para você sair da live, entrar de novo e pedir a solicitação. Olha, eu acho que a Eudirene está dizendo assim, tem 11 meses que perdi meu pai e não estou conseguindo lidar com essa saudade. Essa dor é muito difícil. Bem, quando nós olhamos a perda, nós falamos que em média, por 2 anos, parece que a gente não vai conseguir lidar mesmo. A gente passa pela fase da raiva, da barganha, da negação, e a gente parece que não vai sobreviver, sabe, querida? A vida parece que assim, é injusto voltar para a vida. É injusto voltar a comemorar traindo a aniversário. pessoa, né? É. Se a gente volta a querer ser feliz, né? Às vezes a gente tá num ambiente alegre, sorrindo, de repente a gente se pega sorrindo ali e lembra, fala, puxa vida, parece que eu tô traindo a pessoa, né? É bem... Mas o que acontece com o tempo? Já se passaram 15 anos.
nós continuamos sentindo a dor. Continuamos com dor. Sim. A gente não vai viver sem a dor e sem a saudade. Desculpa, eu não posso te falar algo diferente disso. Mas a dor acomoda. Nós aprendemos a viver apesar da dor. Nós vamos criando estratégias para viver com a dor, não é? Sim. Nós não vamos ali mais chorar o tempo todo. Sim. Sente a falta, tudo. Lembra, eu me peguei esses dias numa loja, eu estava olhando umas roupas numa loja que eu gosto muito, e quando eu me vi, eu estava na arara com as roupas do tamanho dela, e olhando as roupas do tamanho dela, e depois eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu meio que brinquei e falei assim, nossa, olha, eu ia comprar essas roupas todas se a minha mãe estivesse aqui. Mas então a gente não deixa de sentir dor. A gente não deixa de sentir saudade, mas a gente aprende a lidar com tudo isso, né? Sim, sim. Eu lembro que logo no início eu não podia ver fotos dela. E aí eu lembro que eu fui na casa da Rosângela e tinha fotos da minha mãe espalhadas por tudo quanto é canto, tinha fotos da minha mãe. Eu já agi diferente, eu não conseguia ver foto nenhuma. Parece que se eu não visse a foto, aquele sentimento não vinha à tona novamente. Então, assim, cada um lida de uma forma. Mas com o tempo, como bem disse a Rosana, a dor vai se acomodando, sim. Aí a gente consegue ter mais clareza para conseguir enxergar o legado que a pessoa amada deixou. Então, assim, no momento daquele turbilhão dos acontecimentos, da dor, dos sentimentos, você não tem essa clareza para entender o que eu posso tirar de tudo isso. Né? Hoje eu vejo com muito mais clareza as coisas que ela fazia por nós e que eu posso replicar na minha família hoje. E o tempo vai acomodando todas as coisas, né? Tudo no tempo de Deus, né? Cada um tem seu tempo, tem o seu período de luto. Sim. E é bom respeitar, né? O tempo de cada um. Nessa questão, que a Regina pontuou muito bem, eu preciso das fotos. Me faz bem. Eu gosto dessa lembrança, né? E pensando na questão de ressignificar, para a Regina, por exemplo, não olhar, ocupou um lugar especial. Mas o agir também, acho que a gente pode criar estratégias. Sim. Por exemplo, eu gosto muito de escrever poesias. No começo, eu escrevia poesias muito tristes, muito mesmo. Com o passar do tempo, né, são 15 anos, eu escrevi 15 poesias e eu percebo que dos últimos anos, as poesias têm tomado um outro caráter, ela tem ficado mais de esperança. Então, acho que a gente vai trabalhando de tal forma que a morte não se encerra, não é o fim em si. Tanto que em 2005, e eu aprendi a olhar neste lado pela gratidão, que é um dos legados que eu acho que ela me deixou muito grande, porque no ano de 2005 foi um período muito bom, pensando na minha vida, mas eu morava longe de casa. E foi quando a minha mãe, em janeiro de 2005, falou assim para mim, filha, você não quer voltar para casa? Você já mora tanto tempo longe de casa, né? Volta a morar em casa. E aí, assim, eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, não dá porque eu estudo em Araraquara, vocês lembram? Eu falei assim, eu estudo em Araraquara, como que eu vou voltar a morar em casa? E aí a minha mãe disse... A Regiane chegou. Ela chegou, então eu conto a história depois. Não, pode terminar. Ela ainda está olhando para a câmera, virando o celular. Agora você ficou de lado, assim, ó. Fiquei de ladinho? Agora ficou certo, só abaixa o celular para te mostrar toda. Isso. Oi. As 4 meninas da Beth. As meninas da Beth, éramos conhecidas assim, né? Desculpa, eu não estava te achando. Não estava? Eu estava vendo vocês. Só está fazendo um pouquinho de barulho o seu áudio. Melhorou agora? Melhorou. Então, essa é a Regiane, uma das meninas. Então, em casa, não, eu ia falar os nomes assim para mostrar a lógica, mas não, isso vai revelar a idade. Você não tem problema? Ah, você Tá bom, vamos revelar aqui de onde. É que a diferença é tão pequena, né? Então, ó, é a Regina, a mais velha, depois é a Regiane, depois sou eu,
depois a Rosângela e depois o David. A maior diferença de idade é entre eu e a Rosângela, porque eu sou quase 3 anos mais velha do que ela. Mas a Regiane é 1 ano e meio, da Regiane para mim são 2 anos, quase 2 anos, e da Rosângela para o David 3 anos. são 3 anos, mas porque a gente tem um irmão aí no meio que faleceu. Então a maior diferença é entre eu e a Rosângela. Seu microfone está fazendo barulho, Rê. Eu acho que é quando você mexe no seu celular. Rê, Oi. nós estamos aqui, você está acompanhando a gente falando da nossa mãe. O que você acha que você levou na prática, que você aprendeu com a nossa mãe? Quando você olha para você e você assim, puxa vida, isso eu faço tão parecido com ela, mas eu nem havia percebido que eu aprendi isso com ela. Nossa, fica até difícil de falar. São tantas coisas, né? Eu estava vendo vocês falando aí, porque de vocês eu sou bem diferente de vocês, né? Quem conhece a gente de longa data sabe muito bem do que eu vou falar agora. Não sei quantas pessoas estão assistindo agora da nossa época de vinhedo, de louveira, de muito tempo aí. Sabe que de todas vocês, eu sou um pouco mais brava de todas vocês. Vocês ficaram até preocupadas agora, né? O que eu vou falar agora? De temperamento, eu sou a mais brava e a mais quieta também, né? Rosângela, quem mais fala. Rosângela bem falante, sempre foi, não sei porquê. Regina sempre foi a mais meiga, mais tranquila, a mais mãezona. Rosana sempre foi a intelectual de todas nós. Eu sempre fui a mais brava, aí a mais quieta também, né? Sempre fui a mais quieta de todas vocês. E a minha mãe, como vocês já falaram, ela nunca foi de gritar, realmente nunca foi. E foi uma coisa que eu aprendi muito sobre isso. Por mais que ela não fosse de gritar, nunca foi de gritar, de exaltar, mas ela sempre foi de pontuar muito. Ela nunca foi de engolir sapo, como a gente costuma dizer. Não significa que ela nunca foi de gritar, não significa que ela nunca foi de pontuar as coisas. Ela nunca foi assim, uma pessoa assim, boazinha, no sentido assim, eu não sei qual seria a palavra correta, mas ela sempre foi muito de pontuar. Ela foi muito assim, de colocar as coisas no seu devido lugar. E isso, com o tempo, eu fui de aprender muito nesse sentido. Ela foi muito de unir as pessoas, ela foi muito de colocar as coisas no seu devido lugar. Muitas vezes, quando eu fui de querer me exaltar, de estourar, às vezes eu queria me estourar, falei assim, Regiane, esse não é a melhor forma de resolver as coisas. Às vezes eu fui muito de estourar, de querer resolver do meu jeito, que esse era muito o meu temperamento, de querer resolver do meu jeito. Quem me conhece sabe muito que eu sou muito assim, pá. Eu assim, essa não é a melhor forma. Às vezes a melhor forma, no seu temperamento, às vezes é calar a boca. E ela era muito assim, ela era muito direta. Às vezes, no seu temperamento, eu não sou a Regina mais calma, mais delicadinha, ou Rosângela de falar e de resolver. Às vezes ela fala para mim, Rê, o seu jeito agora é calar a boca. E ela era muito direta mesmo. Às vezes eu tinha que calar a boca, respirar fundo, parar para pensar, para depois resolver. E ela era esse tipo de pessoa que unia, respirava, me fazia respirar. Às vezes eu tinha que ir para o quarto, respirar, pensar, para depois resolver. Então, essa questão eu levo muito para a minha vida hoje. Às vezes, para lidar com algumas questões, eu paro, respiro, vou para o quarto, respiro, e depois eu vou e resolvo. Às vezes, umas questões da igreja, umas questões outras, minha mãe conseguia unir. Esse é o momento de conversar. Às vezes as pessoas pensam, não, a sua mãe não gritava. Não era o perfil dela mesmo.
Mas era o perfil dela de chamar as questões e pontuar. E ela pontuava de uma forma muito clara. Ela era muito esperta nesse sentido. E ela pontuava. E não tinha como questionar. Isso eu acho bem bacana. Isso eu tive que, confesso que talvez eu não tenha a inteligência, eu tive que aprender ao longo da vida a ter essa maturidade, de ter essa delicadeza, essa finesse, essa maturidade com a vida, de respirar, de parar, de amadurecer e de responder da forma necessária, da forma pontual e resolver as questões como elas devem ser resolvidas. E isso era muito legal dela mesmo, né? Porque foi muito bem pontuado. Ela não era do tipo mansa que deixava que as pessoas fizessem o que quisessem, injustas. Era muito comum a minha mãe, e eram as pessoas que contavam, porque ela não contava isso pra gente. Alguém tinha Não, feito algo que não estava correto, seja contra ela ou contra alguém. Ela não falava isso em público jamais, mas ela chamava a pessoa no canto para conversar e ela não contava pra gente, né? Depois a própria sim, pessoa, nossa, sua mãe teve uma conversa tão séria comigo. Nossa, ela sim, pontuou algo tão importante para mim, mas ela ia lá e resolvia com a pessoa, que era algo que ela fazia com a gente também. Uma coisa que a minha mãe, exatamente. ela nunca permitiu que, por exemplo, uma viesse falar mal da outra para ela. Nunca, nunca. Eu lembro de uma forma muito nítida, e isso me dói até hoje. Me dói até hoje. Esse meu temperamento mais forte. Vocês sabem, vocês me conhecem desde sempre. Às vezes eu tenho um temperamento um pouquinho mais forte, bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Um determinado momento, quando éramos crianças, já com uns 11 anos, eu briguei com Regina. Uhum. Eu briguei tão forte com Regina e Regina não reagiu. E minha mãe me chegou junto comigo. E ela falou tão forte comigo que eu levei isso pro resto da vida, que nunca mais eu fiz isso com Regina de novo. E eu levei isso pro resto da vida. Eu não tive coragem. Imagina. Ou seja, minha mãe nunca não me alimentou isso no sentido assim, bem feito, Regina mereceu, ou isso aí, Regiane, você é mais forte. Não, de forma alguma. Regiane, você é mais forte, você tem que proteger. Você está errada. Ou seja, de forma alguma ela ia alimentar intriga entre irmãos. De forma alguma. E hoje a nossa união é para a eternidade. É ad eterno isso. Entendeu? É uma união que eu posso estar em Goiás, eu posso estar na Lua. A nossa união é para sempre. E isso é família. Isso ela deixou muito claro. Ela estando aqui ou não. E sempre um proteger o outro, né? Em caso Exatamente. assim, ai, se eu souber que alguém maltratou a minha irmã, entendeu? É uma sempre comprando a briga da outra, defendendo. Se a gente tem alguma Sim, dificuldade, é uma se aconselhando com a outra. Assim, ela nos deixou essa união, né? Essa união, nunca disputa entre a gente, sempre assim, jamais. ajudando a outra, né? E Sim. eu estou vendo aqui que chegaram bastante perguntas aqui, viu, Rê? Vou passar aqui para a Rosana. Enquanto isso você fala. Não, eu só queria falar para a Regiane, cada temperamento, eu acho que assim, minha mãe conseguiu trabalhar com cada uma de nós. Mas eu admiro muito o seu temperamento, porque você tem uma garra tão forte, e às vezes a gente acha que isso é uma pessoa impetuosa, é uma pessoa com temperamento forte, mas nós precisamos ter temperamentos também fortes. Tem momentos na vida que a gente tem que ir avançar mesmo. Tem momentos que a gente tem que recuar. Então, acho que esse trabalho que minha mãe fez, tanto, eu não sei se eu já te contei isso, mas a minha mãe também trabalhou para que eu fosse mais forte. Então, assim, se por um lado você precisava, talvez, né, administrar
o temperamento, administrar a raiva, né? Porque a gente tem. E a raiva, Sim. ela faz parte do indivíduo. A gente Uhum. precisa ter, né? Pensando no indivíduo. Mas ela também trabalhou comigo em ser forte, em buscar aquilo que eu quero. Quando eu fui morar sozinha, quem me deu apoio foi ela. Ela falou assim, vai, Uhum. você consegue. Imagina eu morando sozinha longe de casa. Uhum. Impossível. Mas aí eu falo como ela conseguiu validar as nossas emoções. E quem somos, E quem sem ser somos. todo mundo igual. Algo que eu acho que é muito importante, a sua imagem, Rê, ficou um pouquinho ruim agora. O que eu acho muito importante que ela fez foi que ela não nos comparava. Ó, Sim, Regiane, tira a mesma nota que a Regina tirou. Olha, a Rosângela, olha como que ela fala bem na igreja. Ela não fazia isso, porque a gente tem muito esse hábito de comparar um filho com o outro. E nós vamos, de alguma forma, anulando as individualidades, as personalidades. E isso é muito ruim, né? E ela não fez isso. Ó, tem algumas perguntas que chegaram aqui. Vamos lá. Vamos para uma bem difícil? Minha mãe era muito ruim para mim, muito. Ela morreu e eu me senti aliviada. É errado? É difícil nós falarmos sobre isso porque nós nunca passamos por isso. Uhum. Mas existem estudos, né, que mostram filhas de mães narcisistas. O sofrimento que é. Eu acho que precisa de elaborar isso porque também é um luto. Se isso ainda, ela faz essa pergunta, ela ainda está se sentindo de alguma forma errado, é porque não foi resolvido, não foi um alívio também. Uhum. Né? Assim, você desejar que aconteça e acontece, por exemplo, a morte, ainda não é um alívio. Então, por isso, precisa trabalhar com isso, com este Sim. luto, com o que não foi resolvido. Então, eu indico muito, não sei qual era o problema da sua mãe, ou por ser tão ruim, qual é a sua visão do que é ser ruim, mas leia a questão das filhas narcisistas. Filhos de mães Filhas de narcisistas, mãe né? narcisistas é algo muito interessante para a gente também entender os estilos de mãe. Porque isso não significa, e eu acho que isso confunde muito as pessoas. Não é porque é mãe que é boa. Não é porque é pai que é incrível, que trouxe só alegria. Do contrário, a gente sabe do que a nossa mãe poderia ter sido diferente também. Mas existem mães, sim, que trazem muito sofrimento para os filhos. Eu acho que a grande arte da vida é guardarmos para nós aquilo que queremos manter no coração, de boas lembranças, e termos muito claro para nós o que nós não queremos que repita com os nossos filhos. Então, eu acho que este é o grande aprendizado da vida. Porque senão, nós vamos ficar presos em relacionamentos ou histórias que não trazem alívio, que não trazem boas recordações. Outra pergunta aqui. Olha, como ajudar marido que está em luto desde a infância pela perda dos pais e não supera até hoje, chora muito? Não, talvez não tenha lidado com a perda mesmo, né? E é muito interessante o quanto que a terapia ela é indicada para muitos que não conseguem lidar com o luto. Porque às vezes a gente fala, falta perdão, falta isso, falta aquilo, mas às vezes falta terapia para tentar se encontrar nessa história. Esse lugar do vazio, de perder aqueles que cuidavam, não sei o que aconteceu com ele depois de ter perdido os pais na infância, quem cuidou deles, qual foi esta figura paterna, esta figura materna que ficaram guardadas no coração nessa lembrança. Então, querida, indique a ele uma terapia sim. Ou ele abrir para você o coração mesmo sobre o que o faz chorar tanto. Às vezes são lembranças, histórias que não são verdadeiras nesse imaginário infantil. Se ele perdeu na infância, histórias foram contadas sobre esses pais, e situações que ele viveu, e sendo um cérebro ainda tão jovem, talvez a forma que estas histórias foram guardadas não foram as histórias reais, né? E como as narrativas têm um impacto muito grande no nosso cérebro. As histórias que contam sobre nós, para nós, podem mudar a nossa estrutura. Então, quais histórias que contaram para ele, né? Quais os dramas que passaram para ele? Então, a partir do momento que ele vai recontar essas narrativas, principalmente para o terapeuta, isso também pode ajudá-lo e muito nas práticas, né, das narrativas terapêuticas. Sim, sim. Outra pergunta que chegou aqui, vamos ver.
Doutora, como fazer para conseguir superar a perda da mãe? Foi muito rápido, minha mãe faleceu em 2 meses com câncer no pulmão, mas às vezes me dá umas crises de choro. Querida, dá crise de choro na gente também. Que como dá, viu? Foram Olha que 15 são anos. 15 anos e assim, vira e mexe, é uma música que faz lembrar. Às vezes eu me pego em casa cantando músicas que ela gostava. E Uhum, aí, de repente, eu paro e falo, puxa, parece que até ouvi ela cantando junto, sabe? E aí dá aqueles momentos de choro mesmo. Então, uhum. assim, não vai passar nunca, né? Vai acomodar, mas assim, passar não. Me fala de um momento específico que você lembra dela e o que você trouxe para sua vida. Aí eu me lembro de várias coisas, assim, ainda muito criança. Eu lembro quando nós morávamos em Jundiaí, eu lembro que uns vizinhos nossos, foi uma temporada de muita chuva, e uns vizinhos tiveram a casa interditada, né, embargada. E aqueles vizinhos tinham muitas crianças, a minha mãe ajudava aquela vizinha ali com aquelas crianças, e aqueles vizinhos foram morar num abrigo da prefeitura, até meio distante de onde a gente morava. E eu lembro que certa vez a minha mãe juntou algumas coisas, roupas, alimentos, a gente fez assim, várias sacolas, e ela chamou a gente para ir lá no abrigo onde essa vizinha estava ali com os seus filhos, e levar aqueles alimentos para eles. Aquilo me marcou tanto, porque assim, enquanto aquela vizinha estava próxima, eu sabia que a minha mãe ajudava, a gente estava sempre ali, mas aí quando aquela vizinha foi morar num abrigo até Resolver a voltarem para situação, né? resolver-se ali a situação da casa deles. E mesmo assim, minha mãe teve preocupação de ir lá. A minha mãe sabia que lá eles estavam tendo alimento, né, que a prefeitura cedia, mas ela queria mostrar que a gente estava junto com eles, que a gente estava se importando com eles. Então, isso me marcou muito. E um outro episódio que me marcou bastante também, isso a gente era bem pequenininha, a gente já morava em Louveira. Eu lembro que tinha um cachorrinho sarnento ali na rua, né? E aí a minha mãe dava comida para ele, e aí ele, como ele não melhorava, a minha mãe pegou aquele cachorrinho. Eu lembro que ela colocou luvas, acho que as minhas irmãs até vão lembrar. A gente Uhum, colocou o foi nome desse mesmo. cachorrinho de Siriri, e a minha mãe passou produtos contra a sarna naquele cachorrinho. A minha mãe começou a tratar daquele cachorrinho, e ele restabeleceu. A pelagem voltou a ser normal novamente. E assim, por isso que eu digo, são pequenos atos que a gente faz que marca a vida dos nossos filhos. Não fica esperando fazer coisas grandiosas, mas Uhum, essas pequenas atitudes de bondade vai marcando de tal forma que vai construindo ali o caráter, né, uhum, dos filhos. Então, assim, a minha mãe era uma pessoa muito generosa e não era de grandes feitos, mas de pequenos atos de amor que uhum. marcaram, pelo menos a mim, marcou bastante. Obrigada, Rê. Nada. Agora vamos desligar a Regiane porque o nosso irmão, obrigada. Graças a Deus. Casa, tudo bem? E Graças a aí, Deus. nos diz, você é o nosso irmão caçula. Eu vou contar aqui. Quando o David Caçula. estava com. Era na 8ª série que você tinha a professora do Fusquinha, porque a gente vai falar o nome dela, né? Era a 2ª série ou era a A primeira? Dirce. Era na segunda série. Na 2ª série. Eu lembro que o David tinha medo Segunda da série. professora dele. Vocês lembram disso? Sim, não só eu. A, Não cla... só eu. a classe toda. Não era porque eu era medroso, era. A classe toda tinha medo dela, né? E aí eu lembro que eu Sim. estudava à tarde, o David estudava pela manhã. Então, se você estava na 2ª série, eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, 13 anos, né? Ah, E aí eu levantava todos os dias cedinho para levar o David à escola e eu ficava na porta da classe dele até ele entrar e sentar para a professora saber que ele tinha alguém por ele, que ela não podia mexer com ele. Eu não sim, falava nada com a professora. Eu achava que eu colocava algum sim. respeito naquela professora. E eu só não vou contar aqui. Não, isso eu não vou contar, não, porque eu fiz na escola para defender Tem Rosângela. histórias que a gente É. fica na família. Depois, se a Kel puder aparecer, para ela poder falar qual a impressão dela como nora, né? Aham. Porque uma coisa são Sim, filhos, né? eu estava ouvindo falar aqui, e é até interessante que desse lance de mãe nunca brigar, né? Falar alto, esse tipo de coisa. E
Aí um dia desse estava conversando com alguém e falou, tenho 4 irmãs. E, nossa, você deve que era terrível, né, na sua casa, no meio de 4 meninas e tal. E é interessante que, assim, eu falei para a pessoa até, nunca vi minhas irmãs brigarem na vida, né? E até eu acho interessante que é por conta desse exemplo, né? Assim, tipo, não tinha espaço para discussão, para briga, assim. A pessoa falou, não, é sério? Eu falei, sério, eu não me lembro, assim, de ter visto minhas irmãs falarem alto uma com a outra, assim, discutir, brigar. Claro, nunca vai ser a ponto de vista diferente, ou todo mundo é diferente, mas, assim, de discutir, de brigar, de ter arranca-rabo em casa, eu nunca vi, velho, assim. Então foi bem interessante. Eu acho, estava analisando sobre mãe, assim, e para mim não sei se é ponto de partida ou se é um resumo, mas eu acho que pelo fato de sempre querer ter tido uma família e tal, eu acho que ela entendeu a sua vontade, né, muito cedo, assim, do que ela queria para a vida, né? Entendeu a vontade e colocou o amor para conduzir isso. E vontade, amor sobre vontade é uma receita bem básica, né, e que não tem como falhar mesmo, assim. Legal. E a Kel tá aí? Eu acabei de chegar, eu tinha visto a Kel com os meninos lá fora na piscina. Acho que ela deve estar tirando eles de lá. Ah, tá bom. Daqui a pouquinho. E qual foi a sua grande lição que você leva para os seus filhos? Você tem 3, eu acho né? Que, sim, eu acho que de uma, assim, de pontos principais, assim, na parte de educação, por exemplo. Uma coisa que mãe não fazia era gritar, por exemplo, né? Não precisava. E não gritava porque realmente não precisava, não porque os filhos eram bonzinhos. As meninas até assim, mas o menino não era dos melhores. Mas é como a Regiane falou, né, de pontuar assim, se ela prometesse, ela cumpria. Então, assim, você não precisa alterar no tom. Você adverte. Fala, se você fizer de novo, você vai ficar de castigo ou qualquer coisa do tipo, mas prometeu, você sabia que se você fizesse de novo, ia acontecer aquilo, porque, né, então ela não voltava atrás. E isso é bem interessante, assim. Então hoje eu não preciso gritar com os meninos, nunca precisei, mas sabe que, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre carreguei. Não, se você promete, então se você promete, você tem que cumprir. E do outro lado também, né? De escutar, de tentar entender, que é outra parte também, né? Que muitas vezes grita ou se perde no educar justamente por não ter essa paciência de escutar o porquê. Por que está gritando? Por que está com esse comportamento? Né? Como se ela escutava a Rosângela, né, o dia inteiro. Então, assim, essa paciência mesmo, né, de escutar, mostrar o interesse pelo filho ou pelo outro, quem seja, eu acho que elimina muita coisa, assim, de atrito, né? Porque você passa a entender o porquê daquilo, por que o fulano tem esse comportamento. É de temperamento dele ou adquiriu isso com alguém, aprendeu isso com alguém, ou por quê? Isso vem do ouvir, né? Escutou mais de uma vez, então você consegue tirar a conclusão. Mais fácil que só rebater, gritar ou brigar. Porque muitas vezes o gritar tem afastar para não me incomodar. Não tem a ver com o exato, outro. Não é a preocupação com o outro. Não é o educar, o gritar e na maioria das vezes não é educar. Claro, tem gente que se perde nisso porque realmente não aprendeu, né? Cada um teve uma base diferente, né? Um comportamento, uma base diferente. Mas geralmente não vem do se importar com o outro. Quando você escuta, não, opa, calma, é igual uma discussão.
seja ela do que for, religião, política, o que for. Quando você escuta, sim, então aquela conclusão que você tinha, você já não tem mais. Sim, Então já muda a figura, na maioria das vezes muda a figura. sim. Isso é muito legal. Obrigada, Dê. A Kel tá por aí? Já chegou ou não? Eu vou procurar e eu vou procurar ela aqui, mas você vai chamar ela pelo meu ou ela chegou? Tá, ela vai ficar aqui no meu lugar. Tá bom. Tá, ok. Obrigada, Dê. Oi. Oi, Kelão. Oi, meninas. Tudo Oi, bem? todo mundo. Oi. Olha, é tão interessante Deixa eu que só... a nossa única cunhada, que seria, né, por ter só um irmão, também veio com R. Então é Raquel. Então é Regina, Regiane, Rosana, Rosângela e Raquel. Kel, nós estamos aqui falando sobre o que nós aprendemos com a nossa mãe, mas a nossa visão é de filhos que sentem saudade de uma mãe. Qual a sua visão como Nora? E pode ser super sincera, porque nós estamos querendo construir uma ideia do que a gente pode, como indivíduo, melhorar, o que nós podemos aprender com o outro. Qual foi a sua percepção? Porque você chegou na família, você ainda era jovem, né? Como namorada do único menino, caçula, né? Então, nesse momento. a Rosângela vai ficar de fora dessa, porque, imagina, quem me conhece, né, sabe, eu já contei, né, a nossa relação, que eu tenho vocês como irmãs mesmo, né, e a Beth, assim, para mim, pelo pouco que eu convivi com ela, assim, foi o suficiente para ela se tornar, assim, incrível, né, para mim, assim, tem muitas lembranças, assim, dela, e que eu convivi mesmo, assim, de praticamente todos os dias, foram apenas 9 meses, mas ao todo foram 4 anos. Eu lembro que quando eu conheci o David, a gente, né, namorava à distância, então tinha que fazer o tal do interurbano, né? E na época não era caro fazer interurbano. Mas eu lembro assim de que eu ligava justamente pleno meio-dia, porque eu sabia que ela ia atender e que eu ia conversar com ela. Eu amava a conversar, assim, conversar com ela, ouvir as coisas. Ela me dava muito conselho, por eu ser muito nova, ela me dava muitos conselhos, assim, e eu sei que, assim, eu era apaixonada por ela, então, muitas vezes eu ligava para falar com ela e não com o namorado. E depois que, assim, eu virei nora oficial, mesmo antes, o que eu sempre sentia foi que ela realmente, assim, me tratava igualmente, ela tratava vocês. Era o mesmo tratamento. Se ela comprava um presente para vocês, ela comprava para mim. Você querendo ou não, Rosângela, ela comprava. Ela comprava para mim. Então, assim, as mesmas coisas, assim, o carinho, assim, eu não via diferença, sabe? Então, foi isso, assim, uma das coisas que me marcou bastante foi o quão ela realmente, assim, me tratava como filha, né? Filha dela, assim. E foi muito pouco, assim, o tempo, assim, de convivência com ela, mas que foi suficiente, assim, para ela se tornar maravilhosa na minha vida. Eu era apaixonada por ela e a perda dela, assim, o meu sentimento, assim, quando ela faleceu, eu senti assim, nossa, nada mais tem graça. Eu pensei exatamente, eu nunca mais vou sorrir. E ela era minha sogra, ela assim, tipo, não era a mãe, o pai, assim, coisa assim, né? Para os outros falar, nossa, mas era sua sogra. Eu lembro que na época eu estudava e eu lembro que quando ela faleceu, eu contei para algumas pessoas e aí eu via, tipo assim, mas sogra, né? Bom que você não vai ter sogra. Aí eu sempre falava, não, mas ela é uma sogra diferente, ela é uma mãe verdadeira para mim. Então, a perda dela, sim, eu falava assim para mim mesma, nossa, nada mais tem graça, eu nunca mais vou sorrir.
E quando eu fui tendo os meus filhos, todas as vezes que eu estava ali no hospital, eu sempre sentia a falta dela, a presença dela, porque eu sempre quis ser muito ser mãe, e eu sempre compartilhei isso com ela, e ela falava, ai, você vai ter uma menina linda, 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 eu vou fazer bolsinhas, chapeuzinhos de crochê para ela, e ela vai ser linda, e a gente sonhava junto, assim, aquele sonho. Então, todas as vezes que eu fui tendo filhos, assim, eu senti a falta da presença dela junto, entendeu? Me ajudando, podendo cuidar do neto dela, e que, infelizmente, ela não pôde conhecer nenhum dos três, mas ela simplesmente foi, assim, maravilhosa. Eu, assim, só tenho coisa, assim, maravilhosa, assim, para falar dela. E é tão interessante como ela sempre foi muito agregadora mesmo, né? Então, para ela não existia diferença entre as pessoas, era nora, mas ela tratava como filha, os genros sempre foram filhos para ela. Então, esta forma dela de aceitar as pessoas, de trazer para perto delas. Então, por isso que eu falo, quando nós estamos enfrentando luto, para quem nos assiste que perdeu, eu lembro mesmo das filhas da tia Lia também, que já perderam a mãe, a Marcela, a Dé, todas as meninas ali. O que faz com que você não viva só a tristeza do luto é você lembrar o que você aprendeu com o outro e fazer acordos de vida. Eu lembro que na madrugada, então, dessa semana, que era o aniversário dela, eu falei assim, eu não posso me entregar à tristeza, porque senão a gente se prostra. Sim. Pode fazer 1 ano ou 15 anos, você vai se prostrar diante do sofrimento. Eu falei assim, então, eu preciso fazer promessas para a minha própria vida, para que a vida dela não tenha sido em vão, porque precisa ser prático. Então, eu prometi que eu vou cantar mais, porque eu aprendi, foi com ela cantar, foi com ela que eu comecei a cantar, é por isso que hoje eu canto com a Angelina, porque eu comecei a cantar com ela, então eu falei que eu vou cantar mais, já que era algo que ela achava tão lindo e incentivava, que eu vou cuidar melhor da minha saúde, porque eu quero que a Angelina tenha o privilégio de ter mãe até ficar adulta, no que depender de mim, porque eu tive esse privilégio. E se, como adulta, ter perdido a minha mãe já foi triste, imagine uma criança perdendo. Claro que nós não controlamos todas as variáveis, mais do que depender de mim, a Angelina vai ter mãe por mais tempo, porque eu sei a importância da mãe. E que o que depender de mim, a Angelina vai conhecer a mãe dela, a avó dela, no céu. Porque esse preparo espiritual que ela nos deu precisa ser repetido na experiência dos nossos filhos. E esses acordos que eu fiz. Então, eu penso que para aqueles que estão sofrendo com luto, fazer acordos de vida. Porque é só assim que nós vivemos de forma mais significativa a experiência que tivemos com o outro. Faz sentido para vocês? Porque senão a gente só fica com a dor, só com uma lembrança que não gera ação. Agora eu estou falando para quem está nos assistindo mesmo. O que você, que perdeu essa pessoa que era tão importante, está fazendo para que a memória dessa pessoa continue viva por meio dos seus atos? O que o outro fez de tão importante para não ser esquecido, que gere em você motivos para também fazer, para que a sua história possa ser contada. Não como uma história que você conseguiu baseado numa autossuficiência, mas como prova de que Deus pode entrar nas nossas vidas e fazer algo diferente, né? Uhum. Obrigada, Kel. Amamos você. Também amo vocês. Beijo. Beijo, beijo. Vou ver se eu consigo chamar a Marcela. O último depoimento para a gente terminar. Te amo. Tchau, te amo. Tchau. Tchau. Marcela, deixa eu ver se ela aparece aqui. Eu acho que ela não aparece mais. Se você quiser entrar aqui, prima, porque nós já estamos caminhando para o final, para as nossas últimas palavras aqui. Se você quiser participar, porque alguém me disse aqui que você queria participar. Se você ainda quiser participar, apareça aqui, tá bom? Me mande aí de novo. Ô, tia Marluce, eu vou chamar a tia Marluce. Vamos ver se ela aceita, porque ela conheceu minha mãe desde a infância. Vamos ver se é irmã de criação, né? Primas e irmãs. Vamos ver se a tia ainda está lá e se ela vai
vai aceitar. Vai ficar salva, tá? Delma, saudades de você também, tá bom? A senhora disse que está aí. Está aí? Então depois eu chamo a tia Lúcia se ela aparecer aqui. Deixa eu chamar que a nossa prima, que conhece a minha mãe desde que era, né, desde que todos nós éramos pequenininhos, Marcela. Ai, tomara que eu te ache aqui. Deixa eu ver, Marcela. Você não aparece para mim, prima. Espera aí. Deixa eu ver se no outro lugar eu te acho. Espera aí. Me manda de novo, Marcela, se você puder sair e entrar de novo. Olha, tem comentários, Rosana, e tem gente que fala assim, olha, eu faço o melhor para que a memória do meu pai seja homenageada. Acho que é essa a função mesmo, né? Pegar a dor e transformar em algo maior, né? Faz toda a diferença isso. Sim, sim. Deixa eu ver se agora a Marcela apareceu aqui. Gente, é como se o meu estivesse desativado aqui para poder chamar mais alguém. Ai, ai, ai. Se você quiser sair e entrar novamente, prima, porque eu estou recebendo aqui, mas não está me permitindo chamar. Será que é porque eu já chamei muita gente? Eu não sei. Me avisem aqui, por que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Tem gente perguntando Pode ir por que falando a aí. nossa mãe faleceu. Sim, ela era hipertensa e ela teve um AVC, um AVC isquêmico, faltou oxigênio em todo o cérebro dela, né? Então ela teve um AVC, um AVC que a levou à morte, tá bom? Aos 47 anos. Aos 47 anos. Eu não consigo chamar mais ninguém aqui. Eu acho que já foi a quantidade de pessoas que eu poderia chamar. Será que é isso? Eu acho que foi. Então nós vamos encerrando. Espera aí. Espera aí. Alguém perguntou se você conhece seu tio, irmão da sua mãe? Não, nós não o conhecemos. Já o procuramos, né? Muitas vezes a minha mãe o procurou, nós procuramos, mas nós não conseguimos localizar o nosso tio. O nome dele é Hildebrando e a família dele era do Rio de Janeiro, porque ele é filho da parte da mãe só, né? E não do pai. Então, fica até se alguém conhecer, né? É verdade, ia ser muito bom. Mas caminhando já para o final, eu lembro que a Regina ela tem um dizer, um pensamento que ela gosta muito e que reflete muito esse final de sábado mesmo, dessa reflexão e pensando mesmo em quem nós somos como indivíduos, independente das nossas dores, independente das histórias que muitas vezes nos marcaram. É algo que eu li um tempo atrás e assim, eu acho que resume tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que diz assim, viva de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça, honestidade, generosidade, integridade, eles sempre lembrem de você. Então, assim, a nossa vida é tão curta, né? Nossa, a nossa vida é tão passageira e o que nós estamos construindo para ser eterno? O que nós estamos fazendo para que a nossa marca fique na nossa geração, nos nossos filhos, para que eles possam passar para os filhos deles, né? Para os netos deles. Então, assim, eu acho que é muito maior do que essa vidinha estressante que a gente vive, né? Eu acho que se a gente tiver o foco de que nós vamos deixar marcas nas pessoas, né? Então, a gente vai viver com muito mais seriedade, com muito mais paciência, com muito mais generosidade, muito mais amor para com as pessoas. E principalmente com aqueles que estão ao nosso redor, né? Os mais próximos, essas pessoas que convivem no nosso lar, nossos filhos, esposos, nossos parentes mais próximos, nossos vizinhos, são as pessoas que mais vão ser marcadas pelas nossas ações, né? Então, assim, eu acho que tem que ser muito maior a nossa visão de vida, muito maior do que a nossa vidinha limitada, né? Que nós temos de 80, 90 anos, quando chega, né? Então, assim, a gente tem que viver além daquilo da nossa vida real aqui, né? O que nós vamos deixar de legado. Isso é muito interessante. Quer falar para encerrar? Eu só queria dizer assim, que quando penso em tudo que nós vivemos, eu sou muito agradecida a Deus.
A gratidão hoje permeia a minha vida. Como eu estava contando, eu só vou terminar rapidinho, no ano de 2005 ela pediu para eu voltar para casa. E eu estava tudo bem, eu fazia a faculdade, enfim, tinha uma disciplina que eu estava fazendo ainda em Araraquara, e ela falou para mim em janeiro, filha, queria tanto que você voltasse a morar em casa. E eu brinquei com ela, falei assim, mãe, se a senhora arranjar um emprego para mim, aí na região, né, de Campinas, Jundiaí eu volto. Menos de 15 dias, ela liga para mim e fala assim, filha, eu arranjei um emprego para você. Aí eu ainda falei assim para ela, mas mãe, não tem como eu ir, porque de segunda-feira eu preciso ficar em Araraquara. Eu só posso trabalhar a partir de terças-feiras, das terças-feiras. E ela falou assim, você acha que eu não falei isso com a diretora da escola? Não, já arrumei tudo para você. Ela falou que você pode começar a trabalhar e você vai ter a segunda-feira para você ir para Araraquara. Então, todos os domingos eu viajava para Araraquara e voltava na terça-feira direto para a escola. E naquele domingo, em outubro, eu fazia esse percurso o ano inteiro e no domingo eu despedi da minha mãe, estava descendo a escada da minha casa. Eu despedi, minha mãe me olhando assim como ela sempre fazia todos os domingos. Ela disse o seguinte, filha, me dê mais um abraço. Eu voltei e abracei. E ela disse assim, filha, me prometa uma coisa. Você nunca vai se esquecer de Jesus e nem que eu te amo. Eu falei, mãe, claro que eu não vou esquecer, né? E eu também te amo muito. Eu fui descendo as escadas de novo. E sabe quando você sente aquela vontade de voltar e abraçar a pessoa? Eu voltei e falei assim, mãe, só a senhora que me dá abraço, né? Brincando com ela, eu falei assim, eu também quero um abraço seu. Brincamos. E ela me deu um outro abraço tão gostoso. E esse abraço eu não esqueço. E eu não esqueço do que ela pediu para mim. Não esqueça de Jesus e não esqueça que eu te amo. Não esquecer que o outro me ama faz toda a diferença em ser grata. Passamos pelo luto, sim. Passamos por dores das quais eu achei que nós não tivéssemos forças. E na segunda-feira pela madrugada, a Rosana me liga, eu estava em Araraquara, e a Rosana liga e fala assim, Ângela, volte para casa. A nossa mãe está muito mal. E é claro que eu imaginei que não era uma virose. Ninguém liga para você por isso, né? E quando eu cheguei, a sensação era fúnebre mesmo. 17 dias em coma, a nossa mãe ficou. 17 dias suplicando para que algo acontecesse, para que o milagre acontecesse. E eu sei que quando eu revejo essa história, eu vejo que como Deus foi grandioso em permitir que eu passasse aquele ano. Olha como Deus já tinha feito a história acontecer, os arranjos necessários para que eu a tivesse por perto. E ela veio a falecer no dia 25 de outubro de 2005, mas eu tive o privilégio de ficar com ela mais um pouco. Então, no meu coração hoje, eu vejo o Deus que cuidou dela no momento que ela mais precisava, mas é um Deus que antecipou a história para que nós pudéssemos ficar juntas. Então, hoje, celebrar essa conquista de um Deus que prevê, Deus sabe a história e Deus vai nos preparando também para algo. E quando a gente acha que não tem mais forças, né, meninas? Sim. Ele nos carrega no colo, né? É uma ajudando a outra, é avançando sempre. Mas tendo a certeza que o que ela deixou é muito maior do que a dor. E é isso que eu carrego no meu coração hoje. E é tão interessante, né? Um dia desses, uma amiga me falou assim, puxa, sua mãe faleceu, sua mãe morreu muito cedo, muito jovem. E esse era mesmo o meu discurso, sempre foi. Você que já assistiu eu falando sobre isso. Mas quando ela me falou aquilo, não faz muito tempo, me brotou uma outra fala. E a fala foi assim, não foi. E eu falei assim, deixa eu te explicar antes de você achar isso estranho. Foi, claro, a mãe da gente pode falecer com 80, 90 anos, que a gente sempre acha que não era o momento. Mas quando eu penso que ela, com 13 anos de idade, entrou em coma por conta da hipertensão, ela ter chegado aos 47 anos foi a evidência inequívoca do amor de Deus. Ela poderia ter falecido muito mais jovem. Nas gestações, ela poderia não ter visto nenhum filho crescer. Mas ela esteve presente na vida dos filhos até que nós nos tornássemos adultos. Então, até aquilo, para quem está enfrentando luto, até aquilo que parece ser só desastre, só algo negativo,
nós podemos pedir para Deus que coloque no nosso coração algo positivo, algo de se alegrar, algo para com que se alegrar ou algo para agradecer. Porque nós temos esse Deus que possibilita um novo olhar, né? Eu queria encerrar lendo um texto da Bíblia que eu amo tanto e que diz assim, olha, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo, o Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a todos nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. O nosso olhar está fixo naquilo que está chegando, na vida eterna que Ele preparou para todos nós. E só temos que, como eu gosto muito de falar, só temos que temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que Ele fez por nós no passado. Só vamos parar na vida e ficarmos entregues à dor se nós esquecermos que Ele colocou-nos no movimento e que a dor de hoje pode ser a oportunidade de fortalecimento, de releitura da vida e de olharmos para o nosso Pai como aquele que nos sustenta. Porque se ficarmos entregues às nossas emoções, se ficarmos entregues ao sofrimento, à dor, nós de fato viveremos uma vida cinza. Mas quando olhamos para o autor e o consumador da nossa fé, podemos olhar que nós podemos, como eu gosto muito de falar, nós podemos até mesmo viver sem a nossa mãe. Nós só não somos capazes de viver sem Jesus. Nossa, que lindo. Então, que isso possa preencher o coração de todos nós, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem faz o nosso caminho reto, é Ele quem nos sustenta na dor. Se você está sofrendo, se você perdeu alguém que você ama, a dor ela faz sim parte da nossa experiência, mas nós estamos nas mãos daquele que nos sustenta e Ele vai restaurar no seu coração, na sua vida, a alegria de viver, apesar das suas perdas. Obrigada por vocês estarem conosco nessa tarde. E estamos todos, sim, na luta, lidando com as nossas dores, com os nossos desafios. Sim. Mas vivendo o projeto que Ele desenhou para cada um de nós. Amém. Até a próxima. Até a próxima.